Capítulo 196, Armadilha. Autor, Rafael Batista. Revisão, JFP. Dentro do corpo do filhote de dragão, Youssef, que estava focado no corpo mutável de Morgultan, finalmente conseguiu sentir que alguns traços do DNA da besta estavam se unindo com o seu próprio DNA. Enquanto isso, Zhao Qian, que tinha acabado de engolir alguma coisa, vestiu roupas novas e ficou de pé sobre o dragão, pensando em quais partes do dragão poderiam ser reaproveitadas. Não sobrou nenhuma escama e a pele também já era, Zhao Qian comentou num tom pesaroso, pois ele realmente queria ter algumas escamas de dragão e um pouco de pele, porque estes eram excelentes matérias-primas para a confecção de armaduras. Depois de perder as esperanças de ter um pouco das escamas e da pele do dragão, Zhao Qian caminhou até o pescoço da besta e fez um pequeno corte nele. Parece que elas estão intactas, Zhao Qian murmurou enquanto analisava uma grande glândula verde que havia em uma das laterais do pescoço da besta. Depois de analisar aquela glândula, Zhao Qian injetou um pouco da sua própria energia espiritual na glândula, e ela começou a expelir uma gosma verde. Então é assim que funcionam essas glândulas. Qualquer tipo de energia espiritual pode ativá-las. Zhao Qian murmurou enquanto parava de injetar energia na glândula e evitava tocar naquela gosma. Depois de ficar satisfeito com as inúmeras possibilidades de aproveitamento daquelas glândulas, Zhao Qian pulou de cima do dragão e caminhou a chegar à testa da besta. Swing. Com a Bloody Mary, Zhao Qian fez um corte na testa da besta. Dentro daquela área aberta, ele pôde ver o núcleo da besta. Núcleo de dragão. Esse é um dos únicos núcleos que podem ser elevados a um nível superior, e usados na fabricação de medicinas poderosas. Zhao Qian murmurou enquanto sorria e pensava no que poderia fazer com aquele núcleo. Depois de ver aquele núcleo, Zhao Qian continuou caminhando ao redor da besta enquanto analisava quais partes eram interessantes para ele e as recolhia. 2 horas depois. Coberto de sangue de dragão, Youssef saltou do peito da besta. Rorro. Você finalmente voltou. Zhao Qian falou enquanto lançava um olhar ansioso para o Youssef. Com um sorriso largo, de orelha a orelha, Youssef apertou os punhos e comentou: Eu não voltei, pois quem saiu dali foi um novo Youssef. Então você está dizendo que o seu corpo mudou? Zhao Qian perguntou. Sim, o meu corpo mudou tanto que eu ainda nem sei o que realmente mudou. Youssef respondeu. Interessante, curioso, Zhao Qian comentou, antes de perguntar, você poderia me mostrar um pouco dessas mudanças? Imediatamente, Youssef concordou com a cabeça, levantou um pouco o seu braço direito, e se concentrou nele. Crack! 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 Lentamente, os poros do braço do Youssef começaram a expelir uma espécie de líquido verde, que cobriu todo o seu braço. Depois, esse líquido verde começou a se solidificar enquanto se transformava em pequenas escamas de dragão. Voou! Assim que aquelas mudanças aconteceram, Zhao Qian deu um grito de empolgação. Youssef, por sua vez, deu um riso prazeroso, antes de pegar uma adaga dominadora que ele carregava consigo. Assim que viu aquela adaga, Zhao Qian franziu os senhos e perguntou: Ei! O que você fará com isso? Apenas observe, Youssef respondeu, antes de erguer o braço esquerdo, que empunhava a adaga, e golpear o seu outro braço. Clang! A adaga colidiu contra o braço direito do Youssef, porém, ela parou nas escamas, sem ser capaz de avançar 1 milímetro sequer. Crash! Depois de se chocar contra as escamas, a adaga dominadora ficou repleta de rachaduras e quase se quebrou. Eita! Zhao Qian deu outro grito de surpresa, antes de apontar para o braço do Youssef e dizer: Esse braço é feio. Mas é resistente pra cacete. Youssef gargalhou, antes de dizer: Eu ainda tenho que explorar as mudanças no meu corpo, mas esse é um ótimo começo. E bota ótimo nisso.
Zhao Tian elogiou, antes de mudar de semblante e perguntar: Youssef, você se lembra daquilo que conversamos antes de vir para cá? Youssef concordou com a cabeça e respondeu: sim, eu me lembro. Assim que aquela confirmação caiu, Zhao Tian deu um olhar encorajador para o Youssef e falou: assim que sairmos dessa zona venenosa, as coisas ficarão bastante perigosas. Imediatamente, Youssef bateu no próprio peito e respondeu: eu estou ciente disso. Confie em mim. Eu farei exatamente o que você me instruiu. Ótimo. Zhao Tian falou num tom de agradecimento, antes de dizer: então, vamos lá. Escondido no entorno da área venenosa, Craux estava instruindo os seus homens. Já se passaram 2 horas desde que aquela luta terminou. Seja lá qual for o método que eles usaram para entrar naquela área, ele não durará muito tempo. Craux comentou com 3 homens, que estavam vestidos de preto, antes de ordenar: espalhem-se e cubram as rotas de fuga. Swoosh! 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 Imediatamente, os 3 homens concordaram e desapareceram na floresta. Assim que aqueles homens saíram, Craux pegou um amuleto de transmissão sonora e perguntou: como está a situação da equipe de vigilância? Instantaneamente, uma voz saiu do amuleto: eles estão impacientes, andando de um lado para o outro, mas ainda estão na fronteira de Turop. Craux deu um sorriso de canto, antes de pegar outro amuleto de transmissão sonora e dizer: assim que visualizarem os 2, capturem-os. Eu não quero que eles tenham uma morte rápida, mas eu não ligo se eles forem capturados sem algumas partes do corpo. Após dar aquelas ordens, Craux respirou fundo, como se estivesse sentindo o prazer de iniciar uma boa caçada, e pegou um arco do seu anel de armazenamento. Nesse momento, Zhao Tian e Youssef estavam conversando e gargalhando enquanto saíam da zona venenosa. Assim que avistou os 2, um dos homens do Craux, que estava escondido, reportou que viu: senhor, eles estão saindo pelo ponto B. Imediatamente, Craux estreitou os olhos, a fim de localizar os seus alvos, e murmurou: isso mesmo. Venham direto para mim. Depois de murmurar aquilo, o Craux colocou uma flecha no arco e puxou a corda enquanto mirava na cabeça do Zhao Tian. Parece que você fez um novo amigo. Pobre coitado, mesmo que tivesse o Zhao Tian sob a sua mira, o Craux não atirou. Em vez de fazer isso, ele mudou de alvo e mirou no Youssef. Svis. Lentamente, Craux soltou a flecha, que voou na direção do Youssef. Começou. Tap. Zhao Tian, que desde o momento que saiu da zona venenosa estava usando o máximo das suas capacidades sensoriais, a fim de antecipar qualquer ação por parte do inimigo, percebeu a aproximação daquela flecha e falou enquanto empurrava o Youssef para o lado. Após o Zhao Tian fazer aquele movimento, a flecha cortou o ar entre ele e o Youssef, antes de seguir em frente, sem atingir nenhum alvo. Ele sabe que estamos aqui. Simultaneamente aos movimentos do Zhao Tian, Craux falou com os seus homens. Do outro lado, depois que conseguiu empurrar o Youssef para longe da flecha, Zhao Tian fez uma expressão alarmante, antes de gritar: Youssef, fuja! Eu irei segurá-los enquanto você procura por ajuda. Imediatamente, Youssef fez uma expressão assustada e começou a correr feito um louco. Enquanto o Youssef corria, a voz do Craux soou: ele não vai muito longe. Ataquem o outro. Swoosh! 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 De repente, 3 borrões dispararam do meio das árvores e seguiram na direção do Zhao Tian. Swoosh! Assim que percebeu aquelas aproximações, Zhao Tian disparou na direção oposta à direção para onde o Youssef estava indo. Enquanto o Zhao Tian corria, o Craux analisou a situação e murmurou: você quer nos manter longe do outro? Você acha mesmo que nós somos tão burros assim? Svis. Depois de murmurar aquilo, o Craux mirou e atirou outra flecha na direção do Zhao Tian. Bang! 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 Dessa vez,
a flecha que o Craux atirou era muito mais forte do que a anterior. Não havia nenhum poder elemental naquela flecha, somente uma imensa força bruta. Ela era incrivelmente rápida, e mesmo antes de chegar ao Zhaotian, ela atravessou várias árvores que estavam no caminho e não se desviou nem um milímetro. Swoosh! Com o auxílio da estrela veloz, Zhaotian conseguiu mudar a sua trajetória, antes que a flecha o atingisse, porém, assim conseguiu se esquivar da flecha, Zhaotian se viu sobre uma grande matriz de selos que estava desenhada no chão. Foi mais fácil do que eu imaginei. Assim que o Zhaotian entrou na matriz, Craux falou num tom desdenhoso. Imediatamente, as 3 pessoas que perseguiam o Zhaotian pararam, e um deles falou num tom de superioridade: se você não quer ser reduzido a um monte de pedaços, é melhor ficar dentro dessa matriz. Uma armadilha. Eu caí em uma armadilha. Zhaotian murmurou enquanto fechava os olhos e fazia uma expressão de derrota. Enquanto o Zhaotian fazia aquela expressão abatida, Craux saiu do seu esconderijo e caminhou na direção dele. Eu realmente pensei que você seria um desafio, mas... eu vejo que eu te superestimei, Craux falou enquanto acenava com a mão direita. Swoosh! 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 Assim que o Craux terminou de fazer aquele gesto, diversas pessoas surgiram de vários locais e rodearam o Zhaotian. Cercado por 17 inimigos, mais o Craux, Zhaotian fez uma expressão furiosa enquanto encarava o último e dizia: covarde! Você não tem coragem de me encarar sozinho. Você trouxe todos esses lacaios, porque estava com medo de mim. Ha 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 ha. Assim que a voz do Zhaotian caiu, o Craux começou a gargalhar, antes de dizer: a dor do perdedor. Porque a maioria das pessoas pensam que as lutas devem ser justas. Vocês sempre se enchem de raiva quando são surpreendidos, mas não conseguem entender que, no fim, independentemente dos meios utilizados, o que importa é o objetivo. Se o objetivo for cumprido, pouco me importam os meios. Depois de escutar aquelas palavras, Zhaotian franziu os senhos e respondeu num tom ameaçador: hoje, antes do pôr do sol, você estará sob os meus cuidados. Craux, por sua vez, demonstrou um grande ceticismo, antes de olhar para si mesmo e dizer: eu não vejo como isso pode acontecer. Você está preso nessa armadilha, completamente exposto a qualquer ataque meu. Enquanto eu estou livre para fazer o que eu quiser. Após dizer aquelas palavras, Craux estendeu o braço direito, como se quisesse que o Zhaotian olhasse naquela direção. Assim que o Zhaotian olhou na direção indicada, ele viu que 3 homens estavam caminhando na direção dele enquanto um dos homens trazia o Youssef, segurando uma faca na garganta dele. Está vendo? Sou eu quem manda aqui. Novamente, o Craux falou num tom de superioridade enquanto debochava das palavras de Zhaotian. Vendo que a equipe do Craux tinha capturado o Youssef, Zhaotian começou a gritar feito um louco: desgraçado! Quantos desses seus lacaios você trouxe para cá? Pelo visto, foi mais do que o suficiente. Craux deu um sorriso desdenhoso e respondeu, antes de caminhar na direção do Youssef e dizer: agora, eu confesso que trazer 20 homens, só para matar vocês, foi um grande exagero. De repente, assim que as palavras do Craux caíram, o semblante do Zhaotian mudou e ele sorriu, antes de dizer: então, quer dizer que todos vocês estão reunidos aqui? Quando aquelas palavras chegaram aos seus ouvidos, Craux olhou na direção do Zhaotian, que alargou o seu sorriso. Agora, assim que o Craux olhou na direção dele, Zhaotian gritou, como se quisesse que as suas palavras chegassem a alguém. Svis! 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 Imediatamente, o Craux franziu os senhos e tentou dizer algo, mas antes que a boca dele começasse a se mexer, 3 objetos atingiram os 3 homens que traziam o Youssef. Alalarg! 2 homens gritaram enquanto um deles perdia a perna esquerda e o outro perdia o braço direito.
O terceiro homem, que segurava o Youssef, não conseguiu nem gritar, pois a cabeça dele foi dividida ao meio. Assim que se viu livre daqueles homens, Youssef sorriu e começou a correr para longe enquanto falava: agora é com você, Zaltian. Kiki. Enquanto aqueles gritos soavam e o Youssef começava a correr, uma grande raiz emergiu do solo, exatamente sob os pés do Zaltian e cresceu rapidamente, até atingir 10 metros de altura. O que está acontecendo aqui? Sem entender o que ou quem tinha atacado os seus homens, Craux começou a procurar pelo atacante enquanto o Zaltian saía da armadilha. Você pensou mesmo que uma armadilha de presença iria me conter? No topo da raiz, Zaltian saltou para o lado enquanto falava. Senhor! A equipe de vigilância desapareceu. Para completar o pacote de surpresas do Craux, a voz do homem que vigiava a equipe dos renegados soou do amuleto de transmissão sonora. Como, atônito, olhando para o Zaltian, que estava a alguns metros de altura, Craux murmurou num tom incrédulo. Eu não sei o que aconteceu. Eles simplesmente desaparecerão, como se fossem uma miragem. É como se o que vimos fossem apenas ilusões. O homem reportou. Bom. Enquanto aquela voz caía, um poderoso raio branco cruzou o ar e pousou logo atrás do Craux e no meio de 3 dos seus homens. Assim que aquele raio tocou o chão, houve uma forte explosão que arremessou os 3 homens para longe. DZZT. 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 Muito bom, Yaremi. Leve o Youssef a um local seguro. Eu assumo daqui. De repente, enquanto a poeira baixava, o Bacari, que foi o responsável pela explosão, falou enquanto os olhos e punhos dele soltavam algumas faíscas de relâmpagos brancos. Tap. Assim que as palavras do Bacari caíram, Zaltian pousou ao lado dele e encarou o Craux. Swoosh! 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 Assim que perceberam que, na verdade, foram eles quem caíram em uma armadilha, Kraus e os seus homens saltaram para trás, se afastando do Zaltian e do Bacari, e o cercando. O raio branco, Bacari. Você teve a coragem de agir, fora dos limites de Turop. Craux falou enquanto se recuperava dos sustos anteriores e pensava em um novo plano de ação. Bacari, que sempre teve um semblante repleto de fúria, estava ainda mais nervoso enquanto falava: se você sabe quem eu sou, e sabe que eu estou cometendo um crime, é melhor eu não te deixar viver. Craux, por sua vez, bufou enquanto os 3 homens que foram arremessados pela força da explosão se levantavam, e falou: você está confiante, mas o grupo que eu trouxe não é tão fraco quanto pensa. Imediatamente, Bacari olhou para os 3 homens e falou: vocês deviam ter ficado no chão. Seria muito menos doloroso. Para vocês. Ataquem. Simultaneamente ao término das palavras do Bacari, Craux apontou para os 2 e gritou: DZZZZZZTTTT. Imediatamente, os relâmpagos brancos no corpo do Bacari ficaram mais intensos e ele cerrou os punhos. Eu deixarei os lacaios com vocês. Eu tenho um assunto a tratar com aquele ali. Ao lado do Bacari, Zaltian falou enquanto a Blood Mary aparecia na mão direita dele e ele a apontava para o Craux.